Deixa eu saudar Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Joelson. Mais uma vez, boa tarde e boa tarde para você que segue nossa companhia. Ótima tarde também para Paula Sampaio. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao Elivaldo também e a você que nos assiste. Bom, o Partido dos Trabalhadores está vivendo um momento interessante, importante da sua história, completando aniversário. E eu vou a Brasília. Sávia Barreto vai trazer informações para nós ao lado do deputado Flávio Nogueira. Sávia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, ao lado do deputado Flávio também. Joelson, Elivaldo, Paula, nossos telespectadores aí no estúdio, ao meu lado, o deputado Flávio Nogueira, que é do PT. Eu estava até perguntando aqui para ele se ele é do PT Raiz, do novo PT. Quero que ele me responda já, aproveitando esse mês de comemoração do aniversário do PT, muitos eventos, inclusive aqui em Brasília, deputado. E a minha primeira pergunta para o senhor é sobre essa reunião do Diretório Nacional, em que foi deliberado ali, olha, o PT tem que fazer uma frente amplíssima aqui no Congresso para ajudar na governabilidade do presidente Lula. E, claro, alguns membros do PT resistem a isso, acham que não é necessário compor com todas as forças, tem que se escolher os aliados. Qual é a sua visão, deputado? A minha visão é de que nós estamos passando por uma reconstrução do país, um país que passou 4 anos aí, que não precisa mais comentarmos, e a necessidade de apoio aqui no Congresso. Nós reconhecemos que, apesar de uma grande bancada, nós temos uma bancada grande de deputado federal, mas precisamos de mais votos. Por isso que nós estamos aí fazendo essa base ampla para que projetos importantes que devem ser aprovados, como a reforma tributária, tão necessária, uma reforma que há mais de 25 anos, 1/4 de um século, vem sendo prometida e com dificuldades de até se apresentar. Mas eu acredito que, por conta disso, um governo que tem um líder como é o Lula, ele pode articular essa reforma que é muito importante para o país. Joelson, Elivaldo, perguntas para o deputado? Bom, queria aproveitar, sabe, se a gente tratar um pouco também das discussões sobre coordenação de bancada e divisão de cargos, né? Como é que o deputado Flávio está acompanhando esses debates aí em Brasília? Deputado Joelson, pergunta para o senhor sobre coordenação da bancada, o senhor assume agora esse desafio, mas tem que coordenar justamente essa divisão de espaços, de coordenadorias, de espaços, superintendências federais no Piauí. Como é que fica essa divisão de espaços também e os desafios da bancada, por exemplo, liberação de emendas, a gente sabe que os deputados, algumas emendas ainda não foram liberadas, como é que fica tudo isso? Nós estaremos reunidos agora com toda a bancada, independente de ser de base aliada ou não. Temos que ver agora o Piauí, e sempre as bancadas anteriores fizeram isso, né? As batalhas campais das eleições, elas têm um período de 4 em 4 anos para as eleições gerais. Então agora conversar, nós temos um diálogo muito bom, e ele quer, e ele pede, com o governador Rafael Fonteles, para que nós juntos todos possamos estar levando recursos, trabalhando junto aqui aos ministérios, junto ao governo federal, lá para o nosso querido estado. Então nós não podemos nesse instante estar com o luxo de estarmos separados. Nós temos que sim orgulharmos de estarmos juntos para a prosperidade do nosso estado. Então, a partir da próxima semana, depois do Carnaval, depois das cinzas, nós estaremos reunindo todos nós. Joelson. Bom, quero agora passar para o Elivaldo Barbosa para tratar de um tema que envolve, inclusive, essa questão da divisão de cargos, né, Elivaldo Correto, Barbosa? Joelson. Sávia, pergunte aí para o deputado, você estava conversando com ele agora há pouco, sobre o critério para a divisão dos cargos para a bancada que é aliada ao Palácio do Planalto. No caso, 8 deputados e 2 senadores. Se vai pesar, por exemplo, o critério da bancada. Por exemplo, vamos citar aqui um órgão, até uma lembrança aqui da nossa colega
de Alacena, do CidadeVerde.com. O deputado Jadiel Alencar disse aqui para nós também, aqui nos bastidores, que possivelmente dividirá o Denox com o deputado Flávio Nogueira. Tem rumo isso? Deputado, o Elivaldo pergunta para o senhor sobre o critério de divisão dos cargos federais, porque ele lembra de uma entrevista do deputado Jadiel Alencar no Jornal do Piauí essa semana, em que o deputado Jadiel diz que pretende que deve dividir a coordenadoria do Denox com o senhor. Queria confirmar se de fato essa divisão já está acordada e qual deve ser o critério, se já há um consenso e o que é que está de fato empatando a resolução dessa questão. A minha intenção é colocar tudo em votação. Primeira votação, que tipo de metodologia vamos estar, portanto, dividindo esses cargos? Não é assim que deve ser democraticamente? Depois daí que vamos cargo por cargos. Embora achando que isso é uma coisa pouca para o Piauí. Ontem a gente estava conversando com o governador Rafael Fonteles e achamos que deveríamos brigar por coisas muito maiores. Uma direção do Banco do Nordeste, direção geral, o Denox nacional, não uma superintendência ou uma direção aí no Piauí. Então a gente tem que ser mais ousado, tem que ter mais coragem diante de um problema tão assim pequeno. Dividir órgãos federais no Piauí, minha Nossa Senhora, né? Então, nós sei que nós temos aí o Wellington Dias como ministro muito importante, mas isso aí é um prestígio pessoal dele. As bancadas, e até a bancada do Nordeste, eu acho que está mal posicionada nesse governo. Um presidente que foi eleito praticamente pelo Nordeste. O nosso estado teve a maior votação proporcionalmente a maior votação. E a gente aí fica vendo o Sul, como sempre, o Sul, o Sudeste, com cargos importantes. Até cargo do próprio PT. Onde é o ministro da Fazenda, não é? Então, é isso que nós estamos aqui questionando. Nós vamos levar isso mais à frente, nem que a gente não consiga, mas vamos trabalhar para isso. Não tem sentido o Nordeste e aqui o nosso estado ficar sem praticamente nada nesse governo. Paula Sampaio, sua pergunta para o deputado. Deputado, hoje houve um pronunciamento da Prefeitura de Teresina acerca das medidas para o transporte anunciados pelo governador Rafael Fonteles e há um pedido, uma cobrança para uma colaboração da bancada federal também aqui do Piauí para essa problemática que vem sendo enfrentada pela população teresinense. Pode haver alguma ação por parte dos deputados federais também? Deputado, a Paula Sampaio lá no estúdio pergunta para o senhor se a bancada federal tem alguma contribuição para a discussão do transporte público em Teresina. Não, esse assunto pode ser debatido, nós poderemos estar debatendo, não fomos procurados ainda para isso, né? Mas com certeza sim. O que é um assunto problemático, né? A população é até paciente, faz tempo, né? Que nós estamos com esse problema aí do transporte público e que tem que se achar uma solução para isso. Deve achar agora, né? A eleição está próxima. Aí já vão correr atrás e para ver se resolve isso. Agradeço, deputado, a entrevista. Mas você fez uma pergunta, a primeira. Sim, a primeira do PT Raiz, se o senhor é do PT da Raiz, qual é o espectro que o senhor se localiza dentro do PT, deputado? Não, isso aí é uma análise do Elivaldo e o Joelson, né, que são dois cientistas políticos, né? Meu primeiro mandato de deputado estadual foi pelo PT. E eu fiz dobradinha com o Wellington Dias, ele para deputado federal e eu para estadual. Depois saí, divergências, fui para o PDT, passei 21 anos lá, mas retornei. Qual é a minha classificação?
como o deputado disse que bota tudo para votação, eu sugiro uma votação. O meu voto é que ele é do PT Raiz, porque o primeiro mandato dele foi no PT. Joelson e Elivaldo, o voto de vocês. PT Raiz, né, Elivaldo? PT Raiz, siga o relator ou a relatora, Sávia Barreto, considerando o princípio segundo o qual ninguém se perde no caminho de volta, Sávia. É o voto que tem mais peso aqui nesse estúdio, Paula Sampaio. É o voto de Minerva, Joelson? Siga os relatores, PT Raiz. Tudo bem, o voto da Paula vale 2 aqui. Então, mas PT Raiz, tá aí, unanimidade. 13 e 12. Venceu o PT Raiz, deputado unanimidade. Vou cumprir então esse mandato aí do PT Raiz 3-0, é bom, viu? Agradeço, deputado, a entrevista. Joelson.